Bem-vindos ao History Dark. Se você chegou até aqui, é porque tem fascínio pelo desconhecido e pelas histórias mais sombrias da humanidade. Se ainda não se inscreveu no canal, considere fazer isso agora. É gratuito e nos ajuda muito a continuar trazendo conteúdo de qualidade sobre os mistérios que assombram nosso mundo. Deixe seu like se gostar do vídeo e, principalmente, compartilhe sua opinião nos comentários. Queremos saber, você acredita em comunicação com espíritos? Já teve alguma experiência paranormal? Conte-nos sua história. Quando os ventos noturnos sussurram através das frestas das casas antigas, poucos param para considerar que talvez esses sons carreguem mensagens de além do véu da mortalidade. A história que mudaria para sempre nossa compreensão sobre comunicação espiritual começou em uma simples residência de madeira, onde duas jovens descobririam um método que revolucionaria o mundo do sobrenatural. O despertar em Hydesville. No final de 1847, uma família canadense estabeleceu-se numa modesta habitação em Hydesville, Nova York. John e Margaret Fox, junto com suas filhas Catherine, 11, e Margaret, 14, não imaginavam que sua nova morada se tornaria o berço de um fenômeno que atravessaria séculos. Durante os primeiros meses de residência, perturbações inexplicáveis começaram a assombrar a família. Sons rítmicos emanavam das estruturas da casa, criando uma atmosfera de inquietude que crescia a cada noite. Inicialmente atribuídos a causas naturais, madeira contraindo, vento batendo portas, esses ruídos logo revelaram um padrão inteligente que desafiava explicações convencionais. A noite de 31 de março de 1848 marcaria um divisor de águas na história do paranormal. Durante uma tempestade particularmente intensa, as jovens Kate e Maggie, como eram carinhosamente chamadas, decidiram responder aos sons misteriosos que perturbavam seu sono há semanas. A primeira conversa com o invisível. Com uma coragem surpreendente para sua idade, Catherine assumiu a iniciativa. Sentada em sua cama, dirigiu-se ao desconhecido. Senhor Pé Rachado, se você está presente, repita meus gestos. Bateu palmas uma vez e, para espanto de todos, um som idêntico ecoou em resposta. Margaret, inicialmente aterrorizada, logo se juntou à experiência. As batidas não apenas respondiam aos comandos das meninas, mas pareciam possuir inteligência própria. A mãe das irmãs, testemunhando este diálogo impossível, desenvolveu um sistema rudimentar. Uma batida significaria sim, duas indicariam não. Através deste método primitivo, a entidade se identificou como o espírito de Charles B. Rosnan, um vendedor ambulante que teria sido assassinado e sepultado na propriedade anos antes. As revelações chocaram a família e despertaram curiosidade mórbida em toda a vizinhança. O nascimento de um movimento. O que começou como uma peculiaridade doméstica, rapidamente se transformou em um espetáculo público. Leah Fox, irmã mais velha das meninas, reconheceu o potencial comercial das supostas habilidades mediúnicas de suas irmãs. Organizou demonstrações que atraíam multidões crescentes, desde fazendeiros locais até intelectuais proeminentes da sociedade americana. A América do século XIX, sedenta de respostas sobre a vida após a morte, abraçou entusiasticamente as irmãs Fox. Em 1850, uma apresentação no Corinthian Hall em Rochester reuniu aproximadamente 400 pessoas,
todas testemunhando as respostas sobrenaturais que pareciam vir do além. Allan Kardec posteriormente classificaria esse fenômeno como tiptologia, um método de comunicação mediúnica através de batidas rítmicas, estabelecendo as bases teóricas do que se tornaria o espiritismo moderno. A ascensão e as sombras da dúvida. Com a fama vieram também o escrutínio e a pressão. Investigadores céticos examinaram minuciosamente as irmãs buscando evidências de fraude. Alguns teorizaram que os sons eram produzidos pela manipulação deliberada das articulações dos dedos dos pés. Uma explicação plausível, mas nunca definitivamente comprovada. A pressão constante e a vida sob observação pública cobraram seu preço. Kate e Margaret recorreram ao álcool como escape enquanto sua reputação começava a se deteriorar. Em 1888, enfrentando dificuldades financeiras e emocionais, Margaret fez uma confissão pública devastadora. Tudo havia sido uma farsa elaborada. Demonstrando como produzia os sons através de movimentos articulares, ela declarou que o fenômeno que havia inspirado um movimento mundial era meramente uma trapaça. Essa revelação abalou profundamente a comunidade espiritualista, mas a história não terminaria ali. O arrependimento e o mistério persistente. Um ano após sua confissão, Margaret retratou suas declarações. Alegou ter sido coagida por grupos anti-espiritualistas e afirmou que suas experiências sobrenaturais eram genuínas. Essa mudança de posição apenas aprofundou o mistério, deixando em aberto a questão sobre a verdadeira natureza de suas habilidades. As irmãs faleceram na pobreza e no esquecimento, Kathleen em 1892 e Margaret em 1893. Ambas repousam no Cypress Hill Cemetery, onde ainda hoje recebem visitas de pesquisadores e entusiastas do paranormal que contestam as acusações de fraude. O legado arqueológico. Por décadas, a questão do suposto assassinato permaneceu sem resolução, até que em 1904, o desabamento de uma parede na antiga residência revelou fragmentos ósseos misturados a uma maleta metálica. A descoberta reacendeu os debates, mas a análise médica trouxe mais confusão. Ossos de galinha misturados aos fragmentos humanos, sem evidências claras de homicídio. O nascimento do tabuleiro Ouija. Independentemente da veracidade das manifestações, o método de comunicação desenvolvido pelas irmãs Fox inspirou diretamente a criação do tabuleiro Ouija, patenteado por Elijah G. Bond em 1890. A ideia de que o mundo espiritual poderia ser acessado através de sinais simples se espalhou globalmente, gerando incontáveis relatos de contatos sobrenaturais. Ecos modernos. Nos anos seguintes, o tabuleiro Ouija se tornou protagonista de inúmeros casos intrigantes. Pearl Curran canalizou supostamente uma entidade medieval que produziu milhões de palavras em obras literárias sofisticadas. O caso de Roland Doe, em 1949, inspirou O Exorcista. Jane Roberts estabeleceu contato com Set, influenciando o movimento New Age. Até mesmo músicos como Jimmy Page, do Led Zeppelin, alegaram receber inspiração através do tabuleiro. Em 2018, Rochester finalmente erguia um memorial em homenagem às irmãs Fox. Durante a cerimônia de inauguração, testemunhas relataram batidas inexplicáveis vindas do interior do obelisco. Um eco apropriado dos sons que, 170 anos antes, haviam dado início a uma revolução espiritual que ainda ressoa pelo mundo.
A casa original em Hydesville foi preservada até 1955, quando um misterioso incêndio a destruiu completamente. Um final enigmático para o cenário de uma das histórias mais intrigantes do sobrenatural. A verdade sobre as irmãs Fox permanece envolta em mistério. Foram pioneiras genuínas da comunicação espiritual ou mestras da ilusão? Talvez a resposta importe menos que o legado duradouro. A ideia de que a barreira entre os mundos dos vivos e dos mortos pode ser mais permeável do que imaginamos. E quando você ouvir batidas sutis nas paredes de sua casa numa noite qualquer, lembre-se, pode ser apenas o vento, ou talvez alguém do outro lado tentando estabelecer contato. Obrigado por ficar até o final, siga o canal para mais relatos como esse e estaremos juntos na próxima.